pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto A História do Livro. Nós estamos lendo aqui juntos, né, esse livro que chama Uma História Viva, do Martin Lyons, da editora Senac. Cada semana eu vou ler um trechinho do livro para vocês, mas super indico o livro, é lindo. Se você já tá aqui acompanhando o projeto desde o comecinho, você já viu que o livro é tipo uma enciclopédia, né, ele é super completo e tudo mais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a compra do livro e também apoiem o autor, apoiem a editora, tá? O link vai ficar aqui na descrição para quem quiser comprar também, porque é um livro lindo para você ter em casa. É um livro cheio de imagens, é um livro de mesa, é um livro lindo também para você presentear alguém que ama livros. Então fica aí a dica, tá? E vamos lá para a parte de hoje. Nós vamos ler sobre os trabalhadores do livro, ok? Então vamos lá. A história do livro não é uma história sobre autores importantes. A produção de livros sempre dependeu de seus contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. A história da produção literária não pode ser reduzida a uma história de romancistas famosos, vencedores dos prêmios Booker ou Goncourt, ou aos grandes autores australianos que têm seus nomes celebrados em placas no caminho que percorro até a Ópera de Sydney, por exemplo. A história dos livros também abrange nichos e gêneros de baixo prestígio, como a ficção científica, as graphic novels japonesas e as noveletas românticas. Portanto, não há necessidade neste livro de prestar respeito exagerado às reputações literárias. Assim como no poema de Bertolt Brecht, Perguntas de um Operário que Lê, de 1935, na noite em que a muralha da China foi terminada, para onde foram os pedreiros? Nós, ao examinarmos a grande literatura do mundo, às vezes devemos fazer uma pergunta similar. Quem realmente fez os livros? Autores não escrevem os livros, eles escrevem textos. Os textos são moldados, transformados e interpretados por editores, designers e ilustradores. A escolha de formato, papel e preço tem de ser feita pelo editor. O papel deve ser fabricado. Os textos devem ser compostos tipograficamente, impressos e encadernados. Em tempos antigos, tinham de ser laboriosamente copiados à mão pelos escribas. A publicidade e os anúncios colocam em ação estratégias comerciais voltadas para mercados consumidores específicos. Sistemas de armazenagem e distribuição detêm estoques e os enviam para os vendedores de livros. O autor, cujo gênio criativo foi colocado em um pedestal pelo movimento romântico, é, na verdade, apenas um dos elementos de uma complicada cadeia produtiva. Então, vou ler aqui porque tem uma descrição aqui da imagem. Olha, aqui na imagem eu vejo várias prateleiras de livros, né? Aí a descrição, fileiras distantes no depósito de distribuição do varejista Amazon.com em Fernley, Nevada. Embora as vendas de e-books estejam crescendo rapidamente, a Amazon relatou em 2010 que as vendas de livros impressos também estavam aumentando. Então aqui é uma foto de um centro de distribuição da Amazon. Continuando aqui, ó. Os leitores também são um elemento essencial do processo, talvez o mais importante de todos, e a leitura também tem sua história. Especialmente no passado, quando os livros eram raros e caros, muitos leitores os respeitavam como fontes vitais de iluminação ou liberação intelectual. Outros voltaram-se para a literatura puramente por escapismo e recreação. Os leitores modernos de países ricos muitas vezes tratam os livros como produtos de consumo, facilmente descartados e substituídos em uma frenética busca de novidade. Às vezes, lemos como se tivéssemos acabado de fazer um curso relâmpago em leitura dinâmica. E a arte de ler lentamente, assim como a arte de comer lentamente, está desaparecendo. Definir o próprio livro é uma operação de risco. Prefiro ser inclusivo a ser exclusivo e, portanto, ofereço uma definição bem frouxa. O livro, por exemplo, não existe simplesmente como um texto em folhas de papel impresso e encadernado, o códice tradicional com o qual estamos familiarizados hoje.
Tal definição esquece os 2 milênios de livros antes da imprensa e as várias formas assumidas pela comunicação textual antes da invenção do códice. Uma definição tradicional baseada apenas no códice também excluiria o hipertexto e o livro virtual, que se libertaram do suporte material convencional do livro. Prefiro abranger todas essas formas, da escrita cuneiforme ao códice impresso e ao livro eletrônico digitalizado, e acompanhar a história do livro até a invenção dos próprios sistemas de escrita. O termo livro, então, é um tipo de abreviação que serve para designar muitas formas de comunicação textual escrita adotadas em sociedades do passado, usando uma ampla variedade de materiais. O principal foco geográfico do que se segue está na Europa e na América do Norte, e o ritmo cronológico de meus capítulos é ditado pelos acontecimentos do mundo ocidental. Ao mesmo tempo, o Ocidente não pode reivindicar a primazia cronológica na história dos livros e da escrita. A história deve remontar pelo menos aos sistemas de escrita da Mesopotâmia e deve reconhecer as origens da imprensa não apenas na Europa, mas também na China e na Coreia. Hoje, naturalmente, a produção de livros não se limita à Europa e aos Estados Unidos, como atesta a substancial produção literária do Japão, da América do Sul e do Oriente Médio. O Ocidente foi importante, porém, porque foi ali que pela primeira vez se conseguiu o alfabetismo universal, com todas as repercussões culturais e políticas que o alfabetismo generalizado acarretou. A Revolução Eletrônica também se originou no Ocidente, mesmo que suas ramificações sejam globais. Portanto, contemplo horizontes amplos, ao mesmo tempo que me concentro em estudos de casos individuais para iluminar o panorama. Aldo Manúcio e Christophe Plantin, por exemplo, representam os novos desenvolvimentos na impressão e publicação renascentistas, enquanto Walter Scott representa a ascensão da ficção de massa. Ao longo deste livro, histórias locais definem tendências globais. Então, ele vai usar o micro para representar o macro, né? Tipo assim, ele vai pegar histórias pontuais sobre a história do livro para explicar uma história que hoje é global. Achei muito interessante o jeito como ele explica aqui como ele vai abordar a história do livro. Ele vai falar da Mesopotâmia, vai falar da onde, né, a escrita, o papel, o papiro surgiu, mas ele vai focar também um pouco na história mais ocidental do livro, porque algumas coisas surgiram no Ocidente, assim como também surgiram no Oriente. Ele fala aqui, né, que também surgiram na China, na Coreia e tudo mais. Ele vai abordar todos os lados no macro, mas o micro ele vai pegar alguns exemplos pontuais. Eu acho muito importante isso. Agora tem uma foto aqui, eu vou ler aqui a legenda, ó. Um sacerdote Manipuri lê preces de um antigo livro religioso no templo de Siri Govindaji, dedicado a Krishna, em Impal, Índia. Muito bonita a foto, né, do sacerdote. E é isso aí, pessoal, acabamos aqui de ler, né, essa partezinha aí sobre os trabalhadores do livro. Eu achei muito importante ele falar sobre o fato de que o livro não é só o autor, né, o livro, para ele ser publicado, para ele chegar numa livraria, ou o e-book, né, para chegar aí nos sites, ele passa por muitas mãos, né? O processo de publicação não é só o autor sentar e escrever, tem o editor, tem o produtor de texto, tem o revisor, tem o tradutor, muitas vezes tem o revisor de tradução, muitas vezes tem o pessoal do marketing, tem as transportadoras que levam da onde imprime até as lojas. Então, assim, o livro hoje é muito mais do que só o autor, né? E antigamente ele cita também que era muito também a questão dos escribas ficarem copiando um livro para poder ter cópias daquilo, né? Era tudo feito à mão e tudo mais. Gente, muito interessante. Tô amando a leitura desse livro, é muito informativo, sabe? E na próxima semana a gente vai ler sobre os mundos antigo e medieval, o primeiro capítulo em si, porque a gente ainda estava na introdução. Então
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa leitura comigo, espero que vocês se empolguem aí em adquirir o livro, porque, olha, o livro é bem grosso, estamos na página 15 ainda, tá? A gente vai bem devagarinho, porque, na verdade, igual eu falei no começo do vídeo, a minha ideia é empolgar vocês aí, para vocês comprarem esse livro para ter em casa, para vocês aprenderem também. E ao ler, eu tô, né, também informando vocês um pouco sobre a história do livro. Então é isso aí, pessoal, a gente vai seguir aqui com esse projeto, devagarinho lendo as informações sobre a história do livro, que é um objeto que a gente ama tanto aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Mande esse vídeo para todas as pessoas que você sabe que vão gostar de saber um pouquinho da história dos livros. E muito obrigada por ter chegado até aqui. A gente vai se ver nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!